Sabe, queridos, que a paz do machismo esteja com vocês. Eu não gosto de falar muito sobre assuntos que eu não domino, né? Que eu não tenho controle nem domínio. Então, eu deixo mais para aquilo que o Criador me chamou, que é divulgar o seu nome, compartilhar o seu nome, celebrar o seu nome, adorar o seu nome, invocar o seu nome. E a parte de libertação, né? Que me foi confiado. Mas a palavra do Criador diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, para hoje, nós iremos meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre os males, as corrupções dos últimos dias, que esse tempo que nós estamos vivendo hoje, que faz parte da agenda global, né? Desses últimos dias, que tudo está corroborando para que o governo único entra em ação, né? Só que eu não quero falar sobre isso muito explicitamente, que até porque se você falar, você é cortado, os vídeos são bloqueados para que não tenha visualizações, fala que são teorias da conspiração, e hoje nós vemos que aquilo que antes a gente falava, hoje não é teoria da conspiração, hoje é uma realidade, né? Então, sendo assim, nós temos que estar preparados espiritualmente para os dias que nós estamos vivendo. Isso também é libertação, né? Isso é libertador. Quando você... Conhecimento é poder, querido. Conhecer a verdade, você é livre, né? É livre. Conhecimento é poder. Então, nada melhor do que nós darmos uma pincelada sobre os males e as corrupções dos últimos dias, ou seja, desse tempo que nós estamos vivendo, que é a última era da igreja na Terra, que tudo está já trabalhando, conspirando, né, para que o sistema do antimachia se manifeste. Nós entendemos que o sistema todo, o mundo trabalha por antimachia, né? Ele ainda não manifestou, por quê? Porque a igreja fiel está na terra. Depois eu vou fazer um novo vídeo, que eu já tenho um vídeo anterior falando sobre isso, mas é bem antigo. Vou falar sobre um novo vídeo falando sobre isso. O que o detém na terra, né? O que o detém na terra, né? Por que ele ainda não manifestou? Nós entendemos que o governo único será um grande líder. São treinados vários líderes de várias nações para o governo único, ou seja, que todo o país vai entrar em colapso. No mundo inteiro entrarão em colapso financeiro, colapso da saúde, colapso do crime, tudo vai entrar em colapso. A saúde, a economia, as finanças, a vida em si, nós já estamos vendo isso acontecer dia após dia, né? Quem tem os olhos abertos está vendo isso acontecer dia após dia. E esse governo único, esse homem bem-sucedido, anteriormente é alguém muito influente numa nação, e ele vai ser o governo de todas as nações, né? Todos os países ficarão submissos a ele. O papel moeda vai ser o mesmo. Aí vai ter a marca da besta, né? Que quem não colocar não pode comprar, não pode vender, não pode trabalhar, né? Tem todos esses quesitos, essas preparações. E nós já sabemos que esse governo já está na terra. Não apresentou porque ainda a igreja fiel encontra-se na terra. Mas que sabemos que isso é questão de horas, dias, né? Conforme a vontade do Criador, já está manifestando. Aqueles que já têm a visão aberta, já sabem quem é esse homem, né? Que vai fazer parte do governo único. Tem vários outros que estão se levantando, estão se destacando para confundir as pessoas. Mas tudo tem que... Queridos, esse homem que vai se tornar o anticristo, o antimachia, até os nomes de blasfêmia ele tem que levar. Porque hoje a igreja atual, a igreja de Laodiceia, ela prega os nomes de blasfêmia, tanto do pai quanto do filho. Então, esse homem que vai representar o próprio diabo, ele vai ter que levar, ele tem que fazer aniversário em adoração ao próprio Deus Sol, ele vai ter que, tudo vai conspirar, o seu nome leva nome de blasfêmia, né? Até a data de aniversário, tudo tem que bater. Se não bater, não tem possibilidade de ser alguém. Muitos acreditam que vem dos Estados Unidos, esse governo único. Outros acreditam que vem da França. Outros acreditam que vem da Arábia. Queridos, é orar ao Criador, pedir revelação, que ele vai te mostrar de onde vem esse homem que vai ser um governo único, que vai liderar todas as nações, vai ficar sob o seu comando. Né? Então, nós estamos vendo o sistema, o grande reset já acontecendo, nós estamos vendo o trabalhar dele,
o sistema todo trabalhando para ele. Nós estamos vendo falso profeta aí só lançando heresias dia após dia, e trabalhando em união com o sistema do anti-machia, né? Então, para dar uma pincelada, que eu não posso adentrar em assuntos mais profundos, até pela minha segurança mesmo, né? E não somente isso, para alertar a igreja do Machia, para a gente continuar perseverante em oração, porque aquele que nos guarda não dormita, né? E exemplificar para vocês aqui na própria palavra, demonstrando os males e as corrupções que estariam acontecendo no fim dos tempos, né? Que é nos últimos dias da igreja na terra. E nós não estamos vendo isso de diferente. Para isso, vamos orar antes. Pai, ministra nos nossos corações, em nome de Yahshua Mashiach, repreendendo e neutralizando toda a manifestação ao contrária, que não provém de ti. Nos dê entendimento e percepção espiritual para compreendermos o que tu queres mostrar, demonstrar, manifestar através dessa palavra, dessa meditação da palavra. E, Pai, com teu poder e autoridade através de Yahshua Mashiach, venha ao encontro desta vida, desta casa, dessa família, abra a visão espiritual dessa pessoa para que ela possa compreender. Nós não estamos aqui com o objetivo de deixar em pânico, mas apenas demonstrar, Pai, que a sua verdade cura, salva, liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Só há um nome que salva, Yahshua Mashiach. Né? A salvação, só existe um Criador, que é Yahweh, não existe outro. E o meu povo conhecerá o meu nome, o meu povo não blasfemará, né? Que hoje nós vemos a igreja, querido, blasfemando o nome do Pai e do Filho. Hoje nós vemos o mundo, assim como estava naquela passagem de Gadara, né? Daquele endemoniado que Yahshua tirou aquelas legiões de demônios que estavam naquele homem. E os demônios pediram para que fosse jogado no porcos, né? E eles caíram rebanceira abaixo, caíram no mar, que são nas águas. Isso representa que as águas na Bíblia representam multidões, pessoas. Então, hoje o nome do nosso Salvador é conhecido como Jesus, que se você traduzir do latim Jesus, isso significa, isso é um porco, né? Traduzindo para o português, dá Jesus. Só que o nome verdadeiro do nosso Criador é Yahshua Mashiach. Antes, não tem como Yahshua o nosso Salvador chamar Jesus. Por que eu falo isso para vocês? Porque a letra J só foi criada 1500 depois que Yahshua esteve na terra. Então, e o próprio nome do Pai honrou o Filho de tal maneira que colocou o seu próprio nome no Filho. O nome do nosso Salvador é Yud-Rei Vav-Rei, que traduzindo dá Ial, transliterado da Ial, na pronúncia, né? E do Filho, Yahshua Mashiach. Então, Ial, mais Shá, que Yahshua salva, Chá de salvação. Então, o Pai honrou o Filho de tal maneira que colocou o seu próprio nome no Filho. E não sei se é em Apocalipse que fala que na testa dos vencedores citaria o nome da cidade santa, do Pai e do Filho. Aí eu ficava me perguntando, vai colocar o quê? Reino, né? Reino de Deus, né? Que antigamente a gente conhecia o Criador como Deus. Jesus Cristo e Jerusalém? Não, querido. Ele é tão perfeito que ele unificou os três nomes, as três palavras em uma só. É Yahshua, que é de Yahshua, Chá de salvação, que é de Yahshua, e Laim de Jerusalém, Yahshua, né? Então, você vê que tudo se encaixa. Ele diz que o ar, tudo que respira, glorifica ele e adora ele. Reino celestial, né? Reino celestial. Os animais, né? Tudo adora, tudo glorifica. A criança, quando ao nascer, ela o adora, né? Então, tudo está interligado. É só uma questão de discernimento espiritual mesmo, de estudo, de oração, de consagração, que a revelação chega até a gente. Então, Pai, ministra no nosso coração essa palavra, no nome de Yahshua Mashiach, com todo poder e autoridade, revelando o oculto e escondido. Assim seja. Os males e as corrupções dos últimos dias, segundo Timóteo, capítulo 3. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, o que nós estamos vivendo é tempos fáceis? Fáceis porque o Criador
através de Yahshua Mashiach, que é o nosso anjo facilitador, vai facilitando o caminho, mas não é coisa fácil. A gente passa por prova, passa por perseguição, e aqueles que realmente carregam o nome verdadeiro do Pai e do Filho, as coisas estão ficando mais afuniladas, mais apertadas. Entendemos isso, né? E aqueles que gostam das coisas do mundo, que adora o diabo, que faz as coisas agradar a carne, as coisas estão facilitadas para essas pessoas. Agora, aqueles que querem ter uma vida reta, querem um caminho justo, as coisas estão afinalhando para essas pessoas. Assim como nós, que queremos ninhar e Yahshua. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos do próprio Criador, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, ou seja, pessoas que você conhece, que tem essas nomenclaturas, né? Essas características que são egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, ímpias, né? Sem afeição, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, aquilo que fica feliz com o mal, né? Gosta de ver a maldade, ficam felizes por ver alguém sofrendo, né? Mais amigos dos seus prazeres da carne, né? Do que do próprio Criador. Ama adorar o diabo, adora tudo, crê em tudo, menos no próprio Criador. Adora tudo, menos o próprio Criador. Querido, afaste dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas estão compactuando para o mal, ou seja, são amigas do mal, ou seja, do próprio anticristo. Ali o espírito do anticristo está nessas pessoas, do antimachista está nessas pessoas, porque elas são verdadeiramente adoradores do mal, né? E tudo que é do bem, que para praticar o bem, para a verdade, da retidão, isso desagrada essas pessoas, deixa elas enfurecidas, deixa elas agressivas, né? Implacáveis, né? E elas não têm domínio, elas não têm pena nem solidariedade para destruir alguém, né? Ficam felizes com o sofrimento das pessoas. Então, afaste dessas pessoas, porque nós estamos vivendo a última era, nos últimos dias da igreja, e cada dia mais vão levantar-se pessoas nesse nível. Muitos estão dentro dos templos e falam que adoram o próprio Criador, que crê nele, mas são pessoas nesse nível, implacáveis, caluniadoras, atrevidas, né? Amigas do mal ao invés do bem. Finge, a boca fala, tá cheia de eu amo o Salvador, eu amo o Criador, mas, queridos, o coração está endurecido, o coração está cheio de maldade, a língua ali está afiada para praticar o mal, né? Os pensamentos não conseguem dormir sem praticar ou projetar algo maligno. Então, cuidado com essas pessoas, afaste delas. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem ativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo. Ou seja, envolve-se com pessoas promíscuas, né? Que gostam de tudo que é de errado, tudo que é pecado. Essas pessoas são envolvidas, geralmente são envolvidas com essas pessoas, promíscuas, gostam da promiscuidade, gostam do pecado, gostam da transgressão, né? Isso dá saciedade à carne delas, né? Estarem praticando o pecado, a transgressão, a maldade. Então, afaste-se, feche as portas para essas pessoas, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, fala-se da sã doutrina, né? Prega a sã doutrina, diz que está pregando a sã doutrina, mas não chega ao conhecimento da verdade, do nome do Pai, do Filho. Não conhece verdadeiramente que Yahshua morreu na cruz para nos dar como prêmio a recompensa na salvação. Não consegue discernir que o nome verdadeiro do nosso Salvador é Yahshua. Não consegue discernir na palavra, mesmo se mostrando a pessoa. Em Isaías 52, verso 6, o Criador diz: o meu povo conhecerá o meu nome, o meu povo conhecerá o meu povo não blasfemará o meu nome. Mas essas pessoas, por mais que estejam com a Bíblia debaixo do braço, não conseguem discernir, porque o coração delas estão tão endurecidos para aprender algo, para conhecer o novo, para permitir que o novo alcance elas, que elas se tornam arrogantes, implacáveis, impiedosas, traiçoeiras, cruéis, inimigo do bem, né? Amiga dos prazeres carnais, né?
finge ser piedosa, mas na verdade são malignas, são maus, são pessoas que têm duas personalidades, duas máscaras. Apresenta-se de uma forma e tem uma vida dupla. Atrás das cortinas é outra vida, é outra pessoa, é outro ser humano. Então, cuidado com essas pessoas, né? Não é porque frequenta a igreja, não é porque frequenta templos que tem santidade, que levam a vida santa. Não, queridos. A santidade vai além disso. A santidade vai além disso, né? E quando encontra alguém que é da igreja primitiva, que não faz questão, que conheceu a verdade, foi liberto, conheceu os nomes do Pai, do Filho, descobriu que não existe hierarquia nas igrejas, descobriu que Yahshua veio para tirar o jugo das pessoas, essas pessoas são perseguidas por estes que estão dentro dos templos. Por isso que na palavra do Criador muitos achariam que seríamos perseguidos, seríamos maltratados por pessoas da rua, daquele do mundo. Só que não, querido. Aquelas que estão no mundão já são do próprio diabo, mas são aquelas que carregam a Bíblia debaixo do braço para demonstrar para as pessoas, são os verdadeiros fariseus, né? Que carregam as Bíblias no braço, demonstram santidade, mas na realidade não tem, de santidade não tem nada. São perversas, são malignas, são maldosas, são cruéis, são desobedientes, são arrogantes, são orgulhosos, são egoístas. Olha só o próprio umbigo, né? Então tome cuidado com essas pessoas nesses últimos dias, nessas últimas horas que nós estamos vivendo. E que diz que Yahshua está nela, que o Ruach Kadosh está sobre ela. Será que está mesmo? Se o Ruach Kadosh do nosso Criador, que muitos conhecem como Espírito Santo, estivessem nessas pessoas, elas efetivamente conheceriam a verdade, não é? Que os nomes do Pai não é o que eles chamam, o que eles declaram, o que eles invocam, que o nome do Filho não é esse nome. Conheceria a verdade que os dízimos foi extinto na lei de Moisés, os preceitos da lei foi extinto. Conheceria essa verdade. Por que essas pessoas que declaram, amam o Criador, mas não conseguem discernir essas verdades, não conseguem compreender? E aqueles que falam contra as mentiras que são pegadas, o evangelho fermentado nas denominações, são perseguidos. Por quê? Porque a sã doutrina, quando ela é ministrada, quando os nomes são revelados de Yahshua, por que dá tanta revolta? Por que tem tanto ódio? Por que tem tanta raiva? Porque ali o espírito do antimachia faz com que essas pessoas não aceitam, faz com que essas pessoas se revoltam, se tornem arrogantes, orgulhosas, blasfemadoras e ainda tenta maltratar aqueles que são pequenos da igreja primitiva, aqueles que creem verdadeiramente no Pai e no Filho, sabendo que nós temos pouca força, mas nós não conhecemos a verdade, não negamos o nome do Pai, não negamos essa verdade por nada e nem largamos por nada, né? Porque quando nós oramos, invocamos pelos nomes santos e santificados, nós somos saciados. E quanto mais nós buscamos comunhão com o Pai, mais nós recebemos revelações dele. Quanto mais nós temos intimidade com o Pai através do Filho, que é Yahshua Mashiach, porque Yahshua Mashiach é o ponto central da Bíblia, né? Yahshua Mashiach pagou o alto preço para que hoje eu e você pudesse estar aqui, né? Para que hoje eu estivesse aqui ministrando e falando em nome dele, porque tudo é feito por ele, com ele e para ele, tá? Nunca esqueça disso. Até quando nós somos usadas, assim como eu sou usada, eu fui a escolha do próprio Pai para conhecer essa verdade através de outros irmãos que já conheceram antes de mim, mas tivemos esse privilégio de conhecer essa riqueza, a maior prosperidade da vida do ser humano é conhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, querido, sem dúvida, porque esses nomes, através dos nomes santos santificados, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos perdoados, nós somos resgatados, né? Então, nós somos salvos, porque esses nomes que são pregados hoje nos templos, queridos, eu quero dizer para você que em qualquer lugar são aceitos esses nomes. No espiritismo, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, todos os lugares, no catolicismo, nas igrejas nas igrejas evangélicas, em todos, centro espírita, em todos os lugares, aceitam os nomes que são pregados hoje nas odisseias. Mas vai falar o nome Yahshua, até porque eles têm até medo de pronunciar esse nome, porque sabe do poder que tem, né? Os próprios demônios já recuam por causa da força, da autoridade que há nesses nomes, porque são nomes santos, santificados. Então, hoje o evangelho que são muitas vezes pregados, esse evangelho de heresias, de prosperidade, se fosse usar os nomes do
do Pai e do Filho, os nomes verdadeiros, Iau e Yaucha, querido. Querido, muita gente, muitas coisas iam acontecer. Descer a sepultura, porque esses nomes, a gente não pode brincar com esses nomes. Nós não podemos brincar, porque são nomes santos santificados. São nomes verdadeiros. A gente tem que ter temor para falar esses nomes, porque são poderosíssimos, tem uma unção extraordinária. Eu já contei para você, já relatei em outros vídeos, que eu, anteriormente, quando eu fazia parte das Laodiceia, que eu não tinha revelação dos nomes, eu sempre caía naquela meditação no Salmo 91:14. Por amor ao meu nome, eu te protegerei, eu te livrarei, eu te guardarei. Aí eu comecei a questionar, orar ao Criador, falar, o seu nome não é esse? Até que chegou a revelação a mim e a minha família. Graças e louvores eu dou a Iau e Yaucha a todos os momentos. E quando eu era atacada espiritualmente, eu orava, eu me consagrava, e o mal sempre prevalecia contra mim. Eu não tinha força espiritual para lutar contra o mal. A partir do momento que eu aceitei Yaucha Mashiach como nome santo e purificado da minha vida, Iau, meu Criador, querido, eu não vou dizer para vocês que eu não sou atacado, não, que eu sou atacado muito mais do que antigamente. Porém, o mal não prevalece. Tem essa diferença. E antes mesmo que, quando pretende iniciar um ataque espiritual contra mim na minha vida, o Criador me dá visão, o Criador me dá entendimento, me dá percepção, faz com que eu tenha visão aberta, que eu venha sonhar, que eu venha ler na palavra. Eu sou avisada para que eu venha me preparar espiritualmente para lutar contra esse mal. Então, essa é a diferença, né? De você servir os nomes verdadeiros dos nomes de blasfêmia. Continuando para finalizar. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Ou seja, quantos de vocês que hoje entrou nesse vídeo assistindo, mas tem resistência porque eu estou falando? Isso não é porque sou eu que sou pequena, menor da casa do meu pai. Não, olha aí, no passado, na época de Moisés, Janes e Jambres também resistiram a Moisés. Eles foram resistentes contra a verdade que Moisés ministrava. Hoje não é diferente, nós estamos aqui, a igreja de Filadélfia, como um atalaia, como mensageiros do Criador, anunciando os nomes do Pai e do Filho, mostrando o que aconteceu, o que foi extinto. Mas vocês que estão dentro das Laodiceias, vocês têm resistência, vocês não aceitam. Mas eu vou te convencer? Não. Se for da vontade do Criador, nessa era, nesse tempo, ele vai mostrar, ele vai se revelar a você, né? Eu oro e peço que, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Porque se efetivamente um que se denomina pastor, bispo, pastora, profeta, de fato e de verdade, né, missionária, são tantos títulos, né? Se efetivamente conhecesse essa verdade, tivesse percepção do mundo espiritual, entendimento, não resistir à verdade, que é o nome do Pai, que é Iau, e do Filho, que é Yaucha Mashiach. Então eu peço desculpa para vocês que todas as vezes que eu vou gravar é uma movimentação do mundo espiritual. Isso significa ataques, né? Os vizinhos começam a colocar música de toda altura, cachorro late, vizinhos brigam. É tanta manifestação que acontece, isso é normal, mas desconsidere o barulho, a parte, e foque na mensagem, que é o principal, né? Então, queridos, eu quero dizer para vocês que assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também muitos de vocês resistem o que eu falo, que outros irmãos da Filadélfia têm pregado o ID, a sã doutrina, sem fermento, vocês têm resistido. Mas por quê? Talvez porque essa não é a era, na época acertada para vocês se conhecerem, ser revelado a vocês. As vendas ainda estão nos seus olhos, mas vai chegar aquele dia, vai chegar aquela hora, aquele dia que a igreja será arrebatada, que pessoas desaparecerão da terra. Eu creio no arrebatamento, né? Eu creio, eu espero todos os dias da minha vida. Eu creio, é a minha fé, né? Então, quando isso acontecer, aí todo joelho vai se dobrar e vão ver, olha, aquele irmão, aquela irmã que estava ministrando, isso é verídico, estava acontecendo, o que eles falaram é verdade, é o verdadeiro evangelho, a verdadeira sã doutrina é os nomes do Pai e do Filho. Então, muitas coisas foram fermentadas na Bíblia. Quando houve a tradução, não deveria ter acontecido a tradução, mas sim a transliteração. Então, não adianta resistirmos contra o Criador, não adianta resistirmos contra a verdade, porque a verdade vai sempre prevalecer, né? Seja até,
Querido, no tempo certo o Criador manifestará e essa verdade será revelada de você. Será revelada a você. As escamas, aquilo que tampava a sua visão, o seu entendimento vai cair por terra, com a permissão do nosso Criador, através de Yahshua Mashiach, e você compreenderá assim, sem dificuldade alguma. Assim como aconteceu comigo, né? Aleluia. São homens que têm a mente totalmente corrompidas, reprovadas quanto à fé. Ou seja, quando nós resistimos à verdade, quando nós não aceitamos a verdade, somos rebeldes, nós somos comparados a homens com mentes totalmente corrompidas para o mal, reprovados quanto à verdadeira fé, que é uma fé genuína que o Criador espera de mim, de você. E com isso, nós atrasamos a nossa salvação, quando nós resistimos. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficarão evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres, ou seja, aqueles que estão resistindo à verdade, aqueles que têm a mente totalmente corrompida, reprovada quanto à fé, não irão muito longe. Não irão muito longe, porque vai ficar evidente a sua insensatez, assim como a de Janes e Jambres. Então, querido, eu vou finalizar esse vídeo porque realmente o barulho tá extremo aqui do lado. Não sei se vai, acredito que vai aparecer no vídeo, mas eu peço desculpa, mas infelizmente não tem como. São manifestações que acontecem, são ataques espirituais que acontecem quando nós estamos ministrando algo que venha repercutir no mundo espiritual, que venha alcançar vidas, que efetivamente venha fazer transformações em vidas. O diabo, ele manifesta, ele usa pessoas que não crê, que não tem a mesma fé que você, não tem a mesma fé que eu. O diabo manifesta de alguma forma, obriga, os vizinhos começam a brigar, o cachorro começa a latir, ou alguém chega com um som de carro alto, ou até o mesmo vizinho coloca o som no extremo, para tudo, para interromper, para que a palavra não seja ministrada. Mas graças ao Criador, a mensagem que era necessária, eu acredito sim que já foi, nós conseguimos gravar. E nós abençoamos a todos aqueles que assistiram este vídeo no nome de Yahshua Mashiach, e que a salvação possa lhe alcançar, né, queridos? Não é porque nós estamos dentro de um templo que isso significa que nós estamos salvos, né? Porque a única verdade que cura e salva e liberta e transforma as nossas vidas efetivamente e que nos alcança a salvação é conhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. E todo aquele que for encontrando, invocando Yahshua, estes sim serão salvos. Então, se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão isso. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Que seu dia seja abençoado, que sua noite seja abençoada, né? Que você possa, assim, encontrar essa verdade, que essa verdade possa vir até você e que você possa abrir o seu coração e receber. Porque Yahshua Mashiach, querido, e eles são educadíssimos. Ele bate a porta, ele está batendo, através dessa mensagem, está batendo na porta do seu coração. Mas ele está batendo na sua porta, na sua casa, no seu coração. Mas se você não puxar a maçaneta e abrir, permitir que ele entre e que ele acesse você, essa verdade, você venha ter acesso, tudo nas nossas vidas nós temos que permitir, o bem ou o mal. Então a escolha é sua, que Yahweh abençoe. Beijo no coração, fica na paz do Mashiach. Aleluia.